Thank you all for coming. This is the panel on venture capital and startup companies. And I have three distinguished panelists here to help answer my questions and yours. I hope to have some time at the end for you to ask questions and have the panel answer. I'm going to do this a little different. I'm going to ask the questions in English, but have them respond in Portuguese so that you can understand more clearly what they have to say. That will be a challenge for me because I don't speak Portuguese, but it's okay. It's better this way. So let's start with introductions. So if each of you can introduce yourself, 2 minutes about what you do. Então, meu nome é Alex Tabor, eu sou brasileiro, mas eu cresci fora, por isso que o meu sotaque é esquisito. Eu cresci até na Ásia, na Índia, Paquistão, Indonésia, uma mistura, e eu fiz ciência de computação na University of Southern California, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Me formei em 2003 e eu vim para o Brasil para começar uma empresa de outsourcing. A gente desenvolveu aplicações de internet para empresas médias grandes nos Estados Unidos e da Inglaterra. E depois, o grupo todo, trabalhamos para uma empresa chamada Power Ventures, que tinha o website power.com, outro Flugão, que é muito grande na época. E estamos crescendo junto com a onda de redes sociais. E a gente levantou investimento da DFJ, que é uma das empresas de venture capital maiores dos Estados Unidos, de serviço. E saindo de lá, eu aprendi muito lá, de infra, de arquitetura de software escalável, de email deliverability, assim, todas essas partes de uma empresa de internet. Saindo de lá, eu trabalhei com um amigo meu, o Júlio Vasconcelos, e a gente decidiu montar uma empresa de internet focada no mercado doméstico aqui no Brasil. Testamos várias ideias, fizemos pilotos bem rápidos para testar a ideia e ver se seria viável. Acabamos fazendo o peixe urbano, que cresceu muito. Em 7 meses a gente já está com 200 funcionários e um dos maiores websites aqui no Brasil agora. Continua crescendo muito rápido. Meu nome é Eric Asher, eu sou um dos sócios fundadores da Monax Capital, que é uma empresa de venture capital de estágio inicial. A gente foca em investimentos em empresas que estão começando nos setores de consumer internet, né? São serviços para consumo usando a internet, e tecnologias de educação. A gente foca principalmente nesses dois setores. Nós fundamos a Monax em 2005, começamos a investir no final de 2006, hoje a gente tem um portfólio de 10 investimentos, e a gente acredita que tem um período muito legal agora acontecendo no Brasil para empreendedorismo, criação de novos negócios e o começo de um ciclo muito legal em venture capital. Minha formação, eu trabalhei há bastante tempo na McKinsey, com consultoria estratégica, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Depois trabalhei na General Atlantic, que é uma empresa de venture capital e de private equity, faz as duas coisas. Na época que eu trabalhei, fazia as duas coisas. Tinha investido também em várias empresas bem-sucedidas de internet, E-Trade, Priceline, lá da época dos anos 90, da primeira bolha. E foi lá na General Atlantic, trabalhando nos Estados Unidos, que eu percebi que o que eu queria fazer era estágio inicial, venture capital estágio inicial. São dois mercados muito diferentes. Você investir em empresas que estão começando e investir em empresas já estabelecidas, né, já maduras. A oportunidade que a gente vê aqui no Brasil é incrível. Depois, voltando para o Brasil, eu e meu sócio Fábio Igel, a gente criou a Monax e vem investindo desde então com esse objetivo. Boa tarde, meu nome é Humberto Matsuda, eu sou sócio da Perform Investimentos, uma firma de venture capital que tem basicamente dois fundos. Um fundo voltado para óleo e gás, para empresas um pouquinho maiores,
e toda uma atividade que eu sou responsável de investimentos em pequenas empresas, microempresas e startups. A nossa principal característica é que a gente não só investe em empresas muito pequenininhas, muitas vezes ainda no papel, na ideia, mas a gente ajuda efetivamente a construir a empresa. A gente tem um modelo onde a gente começa a trabalhar com a empresa independente do investimento, e aí pode ser qualquer empresa, para criar um modelo de negócio, formatar o produto, identificar quais são as principais características que essa empresa quer desenvolver, quer possuir no futuro, ajuda a desenhar o business plan e, num segundo momento, se a empresa conseguir adquirir essas características, a gente investe até 5 milhões de reais por empresa. Os nossos focos de investimento, eles não estão restritos hoje à tecnologia da informação, mas a gente também investe em biotecnologia, nanotecnologia, aplicações médicas, tecnologias limpas e sustentáveis, e tem feito um trabalho de muita interação e interatividade com as empresas. A nossa preferência para a atuação é sempre no momento onde a empresa vai definir o que ela quer fazer, como ela quer trabalhar. Então, nesse sentido, a gente tem um momento de atuação anterior ao investimento, onde a gente ajuda a construir a empresa, e no segundo momento, aportando recursos financeiros e uma série de serviços para ajudar a empresa a crescer, desde advogados, contadores, até empresas de marketing, relações públicas, e eventualmente a gente pode até trabalhar no sentido de buscar investidores anteriores à entrada do nosso fundo e, consequentemente, fortalecer o projeto muito antes dele começar a efetivamente a rodar. Okay, I have some headphones here so I can actually understand what you're saying. This is great. Eric, we talked earlier about different types of entrepreneurs. So a high-impact entrepreneur versus a maybe lifestyle kind of business. Could you explain what you mean by that? What are the differences? And which one do you invest in? A gente teve uma conversa antes desse painel, onde a gente conversou um pouco sobre tipos de empreendedores, porque quando você fala empreendedor, a gente tem falado muito no Brasil agora, empreendedorismo, empreendedor, eu sou empreendedor, quero ser empreendedor, tem o início de um ciclo muito legal, onde as pessoas estão considerando empreendedorismo como uma alternativa viável de carreira, o que nunca aconteceu no Brasil. E isso é muito positivo. A indústria de venture capital só vai existir se a gente tiver bons empreendedores. Mas aí a nossa conversa foi em torno dessa questão que a gente fala empreendedor como um termo guarda-chuva, como se qualquer um fosse um empreendedor também do mesmo tipo. E o trabalho de venture capital, o nosso trabalho ao procurar oportunidades de investimento, é procurar os times certos, os empreendedores certos. E para isso a gente tem, vamos dizer, a nossa perspectiva com relação a tipos de empreendedores, segmentos de empreendedores. E é muito importante, até aqui eu imagino que tenha vários empreendedores nessa audiência, de pensar, você sempre se questionar que tipo de empreendedor eu sou, porque dependendo do tipo de empreendedor que você vai trabalhar e vai construir um tipo de empresa, e essa empresa pode ou não ser compatível com o investimento de venture capital. Essa primeira segmentação bem genérica do lifestyle e do alto impacto, né? O empreendedor voltado para estilo de vida, empreendedor voltado para alto impacto. Não tem nenhum problema, não tem certo e errado, são só dois tipos diferentes. O empreendedor voltado para estilo de vida não necessariamente quer mudar o mundo, ele quer ter uma empresa boa, que ofereça um produto ou um serviço de qualidade, que tenha crescimento, mas ele não necessariamente quer fazer uma empresa que vale $1 bilhão. Ele vai estar feliz se essa empresa faturar 10 milhões ou 20 milhões e ganhar uma boa distribuição de lucros com sócios, e não necessariamente ele vai ter aquele incentivo dele mesmo, aquela motivação para crescer mais, fazer a empresa crescer mais. É muito legal, a gente precisa, e eu acho que tem no Brasil ótimos empreendedores desse tipo e precisa de muitos deles. Agora, o empreendedor que o Venture Capital procura é o empreendedor que a gente chama de alto impacto. É o empreendedor que quer revolucionar o mercado. Ele quer construir uma grande empresa e mudar estruturalmente como algum mercado funciona, o ambiente competitivo daquele mercado, mudar através do seu produto, ou então impacto na vida de milhões de pessoas,
e criar uma empresa muito grande, porque o risco do venture capital, do investidor mais financeiro que está investindo numa empresa em estágio inicial, tem que ser compensado por um retorno desproporcional, porque esse risco é desproporcional. E aí o que acontece? O empreendedor de alto impacto é aquele cara que vai estar alinhado com o investidor de venture capital. Esse alinhamento, no fundo, as empresas, se você analisar as empresas que dão certo com essa relação empreendedor-investidor, são empresas onde esse alinhamento é bem profundo, onde os investidores e os empreendedores pensam de maneira parecida, têm objetivos parecidos, querem construir alguma coisa parecida, sair desse investimento no mesmo momento. Então, dos dois lados, assim como uma mensagem importante, tanto a gente aqui, eu falo também, o Humberto também faz isso, mas a gente, enquanto conversa com times, conhece empreendedores, tenta entender, passar tempo com eles para ver se faz sentido fazer um investimento, a mesma coisa é importante do lado do empreendedor, ele poder, ele também fazer o trabalho dele, saber esse é o tipo de investidor que eu quero na minha empresa, porque esse alinhamento é tudo, e é uma via de duas mãos. So, you invest in early stage entrepreneurs. Is it clear to them when they start that they are building a big business or a lifestyle business? Do you help them? Na verdade, não. O que a gente, apesar do Eric colocar muito bem essa questão, na prática é muito difícil separar essas duas características conversando com uma pessoa há 5 minutos. A gente tem como principal característica no processo de análise o foco nas pessoas envolvidas. Tanto eu como o Eric, a gente não vai ou vai evitar investir em projetos onde as pessoas envolvidas não têm essa característica, essa gana para criar algo realmente revolucionário, mas falar simplificadamente da existência de um tipo ou de outro é muito mais fácil do que efetivamente identificar essas características nas pessoas. Até porque, muitas vezes, o próprio empreendedor não sabe que tipo de empreendedor ele é. E a análise de mercado, a análise de potencial, fazer projeções, são formas de avaliar isso que beiram a questão da arte, não são necessariamente ciências exatas. Então, quando a gente começa a trabalhar com uma empresa, a gente tem que enxergar algum potencial, mas não necessariamente que essa empresa vá conseguir ou ter algum grau de certeza de que isso é possível. E é por isso que a gente começa a trabalhar com empresas, mesmo antes de saber se a gente vai investir. Quando a empresa adquire essas características, aí o fundo da Performa investe. Mas se essa empresa não conseguir atingir as características, isso também não é necessariamente um problema. Isso só significa que enquanto não tiver todas as características que a gente busca, não vai ocorrer um investimento propriamente dito. Então, do ponto de vista prático, o que a gente faz é tentar trabalhar com a empresa pelo maior tempo possível e disponível, porque a verdade é que o nosso recurso mais escasso é o tempo, então a gente tem que otimizar, alocar esse tempo de maneira eficiente. A gente acaba tendo todo um cuidado de construir a empresa, construir esse ativo que o fundo quer investir, de forma a adquirir essas características. Se essa empresa não conseguir fazer isso, isso também não significa que a empresa é um mau negócio. Só significa que existe uma incompatibilidade com o negócio de venture capital e o negócio dessa empresa. Se existe essa incompatibilidade, a gente cai no caso que o Eric falou, da falta de alinhamento. E é o pior cenário para qualquer tipo de investimento. É chegar lá na frente, depois que já entrou dinheiro na empresa, depois que a gente já passou um monte de tempo, 1, 2, 3 anos trabalhando junto, e descobriu que o que a gente quer não é a mesma coisa. Isso é a maior certeza de insucesso no investimento. So, Alex, you've been an entrepreneur several times. Were your early efforts what you would call smaller or lifestyle kind of thing, and later high impact? So is it possible to be both a lifestyle entrepreneur and a high impact entrepreneur?
Sim, eu acho que tudo depende da oportunidade. Se você achar uma ideia que dá para correr, para desenvolver, para fazer ela crescer muito rápido, você vai atrás daquilo e faz acontecer. Quando eu comecei, eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento para conseguir tocar todos os aspectos de uma empresa de internet. Então, eu comecei primeiro de consultoria, eu aprendi várias coisas em plataforma e como desenvolver software, trabalhar em equipe. Essas coisas são importantes, mas para uma empresa de internet, hoje em dia, tem coisas bem complicadas que é bom você se aprofundar um pouco antes de começar uma empresa no ramo. Eu falei, email deliverability é muito complicado. Se você não sabe fazer o seu software escalável, para você conseguir dobrar várias vezes sem ter que refazer tudo, é difícil crescer em uma velocidade muito acelerada. Então, minha segunda experiência não foi de um empreendedor que começou a empresa. Eu entrei numa empresa que já tinha 50 funcionários, eu ajudei no Venture Round, mas o melhor da minha participação nessa empresa foi que eu consegui trabalhar com infra, com software, com e-mail, todas essas partes, para estar preparado na hora de sair e começar a minha empresa, estar preparado para antecipar e preparar para todos esses problemas que iriam enfrentar. Então, por isso que é importante primeiro se formar bem e depois se juntar com alguém que é bom em vendas, assim, vendas, marketing, com só 2 pessoas. Pode ser até 3, se você chama um outro amigo técnico. Você consegue desenvolver um piloto muito bom, baixo custo, você mesmo consegue bancar um negócio desse, porque na internet hoje em dia é muito barato começar um novo produto, criar um novo produto. Então, eu acho que a melhor coisa é você sentar lá e desenvolver alguma coisa tangível, que está dando resultado, que você consegue medir o impacto e ver que realmente aquilo pode crescer muito. E nessa hora que você deve ir lá e buscar capital para contratar mais pessoas e comprar propaganda, pegar mais infra. Assim, nessa hora que você já provou o modelo, você deve ir lá e pegar dinheiro para investir naquilo e faz crescer o mais rápido possível. So in the US, most successful startups have a technical founder and a business or marketing type founder. So you were a technical founder. How did you find your business founder? Or for people in the audience who are probably technical, how do they find another founder to work with them? Então, é muito fácil. Você senta no avião, tem um cara do seu lado, fala com ele. Foi assim que eu conheci o Júlio. Eu nunca falo com ninguém no avião, mas nesse caso, por acaso a gente começou a bater papo e ele cresceu em vários países como eu. Ele estava estudando na Stanford com vários amigos meus da infância. E a gente fez amizade e ficou falando. Então, a primeira dica é essa, assim, fala com o cara do lado no avião. Não, mas falando sério, tipo, você consegue contatos através de faculdade, um ótimo lugar para conseguir. Também no seu trabalho, tem pessoas na mesma empresa que tem outro perfil. Você pode se dar bem com eles, que é muito importante. Uma coisa é achar a pessoa certa e outra coisa que vocês têm que se dar muito bem, porque vocês vão virar noites, ficar trabalhando todos os dias por muitos meses juntos. Então, tem que ser não só uma pessoa competente, mas vocês têm que se dar muito bem juntos. So let's say I have a great idea for a new business. How do I get to you? How do you know where I am, or how do I get to you? Essa é uma questão é super importante entender que existem muito mais oportunidades, ou existem muito mais empreendedores buscando funding, né, buscando financiamento, do que principalmente no Brasil, né, do que empresas dispostas a investir. Mas eu acho que é uma regra para qualquer lugar. A empresa de venture capital tem que ter uma eficiência muito grande do tempo. O único recurso que a gente tem é tempo. É o tempo da equipe. Então a gente tem que dar tiros certeiros, assim, ir atrás das oportunidades que fazem sentido.
a gente adoraria conhecer o maior número possível de empreendedores. Mas se a gente pegar e falar, não, vamos colocar um anúncio no jornal, abrindo um website, deixar receber todos os planos de negócio, não funciona do nosso lado. Então, a gente, especificamente, tem uma estratégia muito proativa de ir atrás das empresas que a gente considera que são interessantes, a gente fica de olho, fica bem antenado com o mercado, com segmentos de mercado que a gente gosta e fica acompanhando o movimento nesses segmentos de mercado e tenta conhecer os empreendedores das empresas que a gente vê que tem um potencial logo cedo. Eu acho que essa é a arte do Venture Capital, é você ir atrás, é você agir proativamente. Porque se você pegar e ficar no escritório e falar, não, eu vou receber, fazer reuniões com 500 empreendedores por mês, não é assim que você vai achar as melhores oportunidades. Então, a gente tem uma estratégia de não, vamos dizer, de low profile, né? Da gente não ficar assim, com uma exposição muito grande, porque a gente entende que os empreendedores têm poucas alternativas no Brasil. Então, a gente vai atrás. Um caso típico é o caso da Bubox, que é uma das empresas do portfólio, onde a gente conheceu a Bubox no TechCrunch. Em 2007, saiu lá o projeto do Marco Gomes. Foi a primeira empresa brasileira, talvez tenha sido a segunda, não sei direito, mas acho que foi a primeira empresa ou projeto brasileiro que saiu no TechCrunch. A gente já acompanhava o TechCrunch. E aí, quando a gente viu que saiu essa empresa, falou, pô, quem são esses caras? Vamos conhecer. Ligamos, era um projeto que o Marco Gomes e o sócio dele na época faziam de madrugada. Fomos atrás, conversamos, gostamos muito deles e fizemos o investimento, estamos super felizes com o investimento. Então, foi um exemplo bem típico do que a gente gosta de fazer. Como mensagem, assim, eu diria, para um empreendedor que queira conversar com Venture Capitals, na verdade, o melhor caminho é fazer um bom trabalho. Hoje, o custo de entrada, o custo para você montar um produto é baixo. Na internet, estou falando, tá? Tem outros setores é diferente. Mas fazer um bom trabalho, colocar a sua empresa, o seu produto para funcionar, você vai atrair a atenção dos Venture Capital se você fizer um bom trabalho. Essa é a melhor maneira. Ou através de um network qualificado que você conheça alguém que possa te indicar. Normalmente, os cold calls, né, as chamadas para tentar mostrar alguma coisa sem uma dessas duas coisas, tendem a ter bem menos eficiência dos dois lados. So, Humberto, you deal with early stage, seed stage companies. Do you find them or do they find you? No nosso caso, do ponto de vista do fundo especificamente, é muito parecido com a forma da Monax de trabalhar. Mas a gente tem, antes do momento do fundo, o processo de estruturação de negócios para que a gente possa investir. Então, nessa ponta especificamente, obviamente que fica difícil a gente poder identificar algum projeto quando ele ainda está no papel, quando ele é uma ideia, é só um PowerPoint. O que a gente faz então? A gente tenta responder, atender o maior número de iniciativas possíveis que entram em contato com a gente da seguinte maneira: a gente orienta e pede, pelo amor de Deus, para que os empreendedores conheçam um pouquinho mais, né, dos investidores com quem ele quer falar. Se você souber que tipo de investidor você precisa, que tipo de investidor você quer, você de cara começa a perceber as diferenças entre fundo X, fundo Y, a gestora tal, né? Entender se você precisa primeiro de um fundo de investimento ou de um investidor anjo, também vai facilitar muito a sua vida. Então eu vou mudar um pouquinho a pergunta e vou responder o seguinte: como que eu faço para levantar o dinheiro que eu quero? Bom, primeiro você tem que ter uma ideia, um projeto viável, uma coisa bacana, né? Em segundo lugar, você tem que saber que tipo de dinheiro você quer. A característica de um fundo como a Performa, como um fundo Monax, é bastante específico. Você vai falar com uma outra gestora diferente, provavelmente ela vai estar olhando coisas diferentes, mercados diferentes, tamanhos de empresas diferentes, né? Mas existem algumas coisas que todo investidor busca, ou seja, escalabilidade, um time de empreendedores muito bom, um mercado relevante, grande o suficiente para a gente ter certeza que aquilo pode crescer muito e dá para fazer muito dinheiro com aquilo, né? Mas, no fim do dia, o que a gente investe é no que a gente busca investir, ou seja, a gente tem uma tese de investimento e a gente busca oportunidades que se encaixam nessa tese de investimento.
Então, se a sua empresa, o seu projeto, se encaixa na nossa tese de investimento, você vai ter que, de alguma forma, encontrar o jeito de entrar em contato com a gente. Então, são eventos como esse, você pode me procurar na saída, pegar um cartão, você pode buscar concursos de business plan para aparecer, onde a gente está sempre olhando, sempre tentando participar. E, obviamente, que tem todo o universo de universidades, onde sempre existe um grupo de pessoas trabalhando em incubadoras, em processos de montar empresas, né? Muitas vezes grupos de trabalho de empreendedorismo para criar empresas, e a gente está olhando e procurando o tempo todo. Então, se você não conhece ninguém que tem um relacionamento direto com a gente, ou se o seu projeto ainda não está pronto para ter uma visibilidade, onde a gente vai ver isso na internet, na mídia ou em algum lugar assim, você vai ter que tentar falar com a gente. E aí o que você precisa? Ter um discurso formatado, ter um plano de ação mínimo. Eu não estou dizendo um business plan completo. É ter um documento onde você consiga me explicar o que você quer, o que você tem, o que você espera conseguir, né? E trazer isso de uma maneira onde seja atraente para o investidor, né? É a arte do elevator pitch. Você tem que saber vender o seu produto mesmo quando ele ainda não está pronto. Se você não tiver condições de fazer essa venda, vai ser muito difícil chamar a atenção, porque, como o Eric falou, nos canais tradicionais de recepção passiva, a gente recebe centenas, milhares de projetos o tempo todo, e se você não conseguir mostrar rapidamente que tem um diferencial, que tem uma oportunidade diferenciada, infelizmente a gente não vai ter tempo hábil para ler muita coisa para, no fim do dia, perceber isso. So we have about 10 minutes left, and I'd like to take questions from the audience, if you have them. There's a microphone here, and I can't see very well, so you just give the microphone to someone and they can ask a question. Anywhere. There's one in the front row right here. Hello? Oh, all right, use mine. Should I ask the question in English or in Portuguese? English? What? No, Portuguese is better. Tá. Sobre expor o projeto na internet para conseguir visibilidade e eventualmente provar o conceito, como que a gente lida com o fato de que expor o projeto e provar o conceito eleva o risco do negócio ser copiado tremendamente, devido ao fato de ser às vezes muito diferente do que existe? São dois momentos aí que a gente tem que separar, né? Uma coisa é quando você tem a ideia, outra coisa é quando você já tem um negócio. Quando a sua empresa, já estruturada, está funcionando, ela vai fazer barulho na internet. Esse é o tipo de visibilidade que a gente tem quando a gente está investindo num modelo de early stage. Ou seja, a empresa começou a trabalhar, ela ainda não está perfeita, o produto às vezes não esteja redondo, mas já existe ali uma oportunidade de negócio muito clara. Tá? Outra coisa é quando você ainda está num projeto, trabalhando numa ideia, juntando um time, e aí fica muito mais complicado, sem dúvida. Uma coisa, um projeto andando, você já pôs o seu pé no chão, você já ligou o seu modelo de trabalho, o mercado inteiro está assistindo o trabalho de uma empresa, que fica muito mais fácil de proteger esse risco. Enfim, existe uma competição natural em qualquer mercado, mas já existe um trabalho sendo desenvolvido, você já está exercendo a sua vantagem competitiva, o seu first movers advantage, por exemplo. Quando você está ainda no estágio de desenvolvimento, obviamente você não vai chegar contando para todo mundo, olha, tive uma ideia, não sei ainda como vou fazer, mas quero captar. Então o que você tem que fazer nessa hora? Se estruturar primeiro, desenvolver essa ideia, e aí buscar uma forma de contactar, se você efetivamente precisa de dinheiro antes, né, de uma outra forma o investidor. Agora, provavelmente, se você ainda está nesse estágio, dificilmente o que você precisa é um investidor. Ou o dinheiro que você precisa para fazer isso, provavelmente você conseguiria levantar com a sua família, com seus amigos, ou eventualmente um investidor anjo, né? Que são modelos bem diferentes. Então, nosso website tem um novo cópia todo dia que lança. Literalmente, todo dia tem outro que entra no ar. E a gente beneficiou muito por ser o first mover. A gente conseguiu muito presença na imprensa, custaria muitos milhões de reais de conseguir essa visibilidade. Então, primeiro, forma equipe. Você é mais uma, duas pessoas, faz uma coisa que funciona, que dá para colocar lá. Alguém vai botar dinheiro, porque se está funcionando e já está lá, a equipe está boa,
pessoas vão investir, eles vão ter interesse. Então, depois você corre o mais rápido possível. Assim, vira à noite, não para, não dorme, vai 7 dias por semana, não para. E vai contratando também. Você tem que pegar as melhores pessoas no início, porque você crescendo, você tem que estabelecer uma cultura muito boa e um nível de profissional muito elevado, que a gente continua buscando. E, por favor, a gente está contratando desenvolvedores de todos os níveis de experiência, DBA, infra, mande o seu currículo para carreiras@peixeurbano, que a gente tem muito interesse e a gente está contratando muitas pessoas. Vou completar bem rápido só. Acho que tem uma coisa muito importante. Ideia é commodity. O que importa é a execução. A ideia, tudo bem, te dá alguma vantagem, mas é o que o Alex falou. Você vai ter que executar, vai ter que fazer melhor sempre. E na internet, quanto mais inovadora for a sua ideia, você pode ter certeza, ninguém vai copiar a sua ideia enquanto você não provar que é o modelo de negócio. Ninguém vai copiar um negócio que não está muito provado ainda. Então você tem um tempo no começo. Quanto mais inovadora for, quanto mais você tiver copiando algum conceito que já existe, aí você vai ter mais concorrência. Mas assim, tem que confiar no seu taco e montar um time que tenha os skills, né, as competências necessárias e executar bem. E fazer isso, quer dizer, a execução é que vai dar. Da mesma forma, nesse relacionamento, capital também é commodity, dinheiro é commodity. Você tem que ver o que vem junto com ele, que tipo de investidor você tá atraindo para o teu negócio. Ideia também é um negócio que muitas vezes as pessoas vêm achando que a ideia é tudo. Não, a ideia é um ponto de partida. Another question out here. Aqui atrás. Eu queria perguntar se tem algum fórum que não seja conversar com o vizinho no avião, mesmo que seja um formato que não exista no Brasil, que exista em algum país, para os empreendedores se conhecerem. Porque um problema, por exemplo, que eu sempre tive foi conseguir arrumar um sócio para eu não ficar varando madrugada como eu já fiz durante 2 anos programando sozinho e depois falar, puta, não aguento mais. Vou trabalhar só 8 horas por dia, que é suficiente. Se existe isso em algum outro país, e aqui no Brasil, se tem alguma coisa parecida para os empreendedores se conhecerem, trocar figurinha e falar, tá, vamos juntar as forças, 3 ou 4 pessoas e tocar um projeto. Olha, organizado você não vai achar. A gente na Performa está começando a pôr no ar um produto exatamente para resolver esse tipo de problema. Não é um investimento do fundo da Performa, é na verdade uma nova unidade de negócio da Performa, onde a gente vai tentar resolver esse tipo de problema para empresas que querem começar a funcionar. Seja trazer um sócio de negócio para quem é um sócio técnico, né, um empreendedor técnico, como o contrário. Então, da mesma forma como a gente vai buscar, em um curto espaço de tempo, atrair esses empreendedores que têm um perfil mais técnico, a gente vai também tentar atrair os empreendedores com um perfil mais comercial, mais de negócio, para tentar fazer um matchmaking e ver se, num segundo momento, surge uma oportunidade de investimento para a Performa. Another question? Humberto falou sobre mercados relevantes. Eu queria saber que mercados são relevantes atualmente em desenvolvimento de software. Você fez a pergunta para todo mundo. Você tem, na verdade, 2 tipos aí de raciocínio para fazer, né? Relevante, você pode pensar no que no futuro vai ser um negócio muito interessante, bacana, vai ter muito dinheiro rolando, ou você pode pensar agora no que problema gigante existe que ninguém resolveu, né? Eu acho que o que eu te dou de conselho nesse sentido, para você poder mensurar isso e avaliar isso, não pense na tecnologia por si só. Tenta imaginar qual é o problema que você quer resolver e mensurar a dor que esse problema causa para a sua audiência. Você quer entregar uma solução para esse problema, quanto isso vale? Entender quanto custa esse problema para o teu cliente vai te dar uma noção de quanto você vai poder ganhar resolvendo esse problema para ele. A gente tem que lembrar, tem que escolher muito bem o espaço de mercado, né? Voltando àquela questão que eu falei, que os investidores buscam empresas que podem ser grandes, então elas precisam atuar em mercados grandes. Então você tem que pensar, escolher muito bem esse espaço, considerando que no Brasil, às vezes você olha alguma ideia lá fora, que é legal, mas ela é uma ideia nichada dentro de um segmento, só que esse segmento lá fora é muito grande.
Porque, por exemplo, a economia americana é grande, ou uma empresa que tem um alcance internacional, e quando a gente aplica isso no Brasil, o mercado relevante, ou o mercado de alvo dessa ideia, acaba sendo muito pequeno e você nunca vai construir uma empresa grande. Agora, você pode também apostar numa tendência, o risco aumenta, mas você pode pegar e falar, olha, esse mercado não existe hoje, mas ele vai existir, e o dinheiro vai ter que migrar de algum lugar, você vai ter que entender essa dinâmica, mas é muito importante não olhar só para o produto, só para o usuário. Às vezes você tem um negócio que resolve o problema do usuário, mas que não tem um valor econômico tão grande. Então, aí que entra esse conhecimento de business e de visão, de análise de tendências de indústria, de estratégia, que eu acho que o empreendedor às vezes tem um feeling muito forte, uma intuição muito forte sobre isso, mas que você tem que ter no teu time essa competência. Do we have time for one more question? Boa noite, meu nome é Luiz Fernando. A dúvida que eu tenho é que eu vejo muitas pessoas querendo abrir empresa e tudo mais, mas muitas dessas pessoas já têm um emprego e tudo mais. E na maioria das vezes acaba trabalhando de noite, madrugada, tudo para não abrir mão do emprego atual, e por causa do risco, né? Porque abrir a empresa também é uma coisa mais arriscada. A questão vocês acham que isso é uma estratégia vencedora, assim? Ou alguém que abrir uma empresa tem que entrar de cabeça, pedir demissão e se dedicar só àquilo mesmo? Eu acho que você tem que viver só isso, assim, sua vida deve ser essa empresa. Agora, para chegar lá, para testar coisas, você pode fazer depois do trabalho. Você pode testar e ver qual vai ser essa empresa para você. Mas na hora que você decidiu, que você viu o potencial, deve se demitir e se investir 100% naquilo. Completando, a gente, por exemplo, nem considera a hipótese de investir, analisar um investimento em alguma ideia que seja part-time de algum empreendedor. Que a gente só acredita quando o empreendedor está ali 100% do tempo, totalmente assim, dedicado àquilo. Isso é fundamental. Como o Alex falou, testar é possível, mas se surpreenderia como a gente vê propostas, ideias de times que querem fazer um negócio e ainda manter para controlar o risco. Não existe. Quer dizer, ser empreendedor é tomar risco. Venture capital é tomar risco. A gente está falando de risco. Um risco controlado, um risco consciente, mas alto risco, alto retorno. No fim do dia, se você está com medo de fazer, eu vou ficar com mais medo ainda. Agora, se você acreditar que tem o que precisa para dar certo, eu posso acreditar nisso também. Então, se você não me der essa segurança de que você acredita naquilo que vai dar certo, eu vou falar, olha, volta quando você tiver certeza. Okay, well, we are out of time, but we will be here for another half hour or an hour outside, so come talk to us. Thank you very much for coming and listening to us. Thank you.